Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa corrente de oração. Já escreve nos comentários seu pedido de oração. E se não for inscrito, já se inscreve em nossa corrente de oração. Todos os dias oramos pelos inscritos desse canal. Você já percebeu como a ansiedade é silenciosa e ao mesmo tempo ensurdecedora? Ela entra sem pedir licença, sussurra mentiras em nossa mente e nos faz acreditar que tudo está fora de controle, que não há saída, que estamos sozinhos. Ela se disfarça de preocupação, de alerta, de cuidado, mas por dentro corrói a paz, enfraquece a fé e nos afasta da presença do Espírito Santo. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem. Porque quando a ansiedade toma conta, esquecemos que existe uma voz mais forte, mais doce, mais poderosa, a voz de Deus. Muitas vezes, o coração está tão acelerado pelos medos e incertezas que se torna difícil ouvir essa voz. As preocupações com o futuro, os traumas do passado e as pressões do presente formam uma tempestade interna que nos impede de descansar. E mesmo quando queremos orar, nos sentimos bloqueados. Mesmo quando abrimos a Bíblia, parece que as palavras não penetram. Mas aqui está uma verdade que precisa ser gravada em seu espírito. Deus não se afasta de você por causa da sua ansiedade. Pelo contrário, é nos momentos de maior aflição que Ele se aproxima ainda mais, como um pai que se inclina para ouvir o choro do filho. No Salmo 121 está escrito: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormitará. Essa promessa nos lembra que mesmo quando estamos paralisados pelo medo, o Senhor continua em movimento, trabalhando, protegendo, cuidando. Ainda que sua mente esteja exausta, ainda que o seu corpo esteja tremendo, ainda que suas emoções estejam em ruínas, Deus permanece sendo seu refúgio. Ele não desiste de você porque você está fraco. Pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Mas há um passo essencial que precisamos dar, mesmo no meio do caos: a entrega. E essa entrega não é apenas dizer: Senhor, cuida de mim. É abrir mão do controle. É admitir que não conseguimos sozinhos. É permitir que o Espírito Santo entre nos cantos mais escuros da alma e faça morada ali. É confiar quando tudo em volta grita desconfiança. É descansar quando a mente clama por mais respostas. Porque a cura começa quando paramos de lutar com nossas próprias armas e nos rendemos à paz que só Deus pode dar. Jesus, em João 14:27, disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é uma pessoa. É a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. E quando nos conectamos com essa presença, algo muda. O ambiente pode ser o mesmo, os problemas podem ainda existir, mas o coração começa a se alinhar com o céu. E isso muda tudo. Porque um coração alinhado com Deus não é um coração sem problemas, é um coração com direção. Agora, talvez você esteja se perguntando: como fazer isso na prática? Como se entregar quando tudo dentro de mim grita por controle, por urgência, por alívio imediato? A resposta não está no esforço humano, mas na disposição de se render. Comece falando com Deus do seu jeito, com sinceridade. Diga o que está sentindo, mesmo que doa, mesmo que pareça feio. Ele já conhece seus pensamentos, mas deseja que você abra o coração. O Espírito Santo não se impressiona com a sua ansiedade. Ele quer habitar nesse lugar e transformá-lo por completo. Talvez você precise hoje apenas parar, respirar e dizer: Espírito Santo, eu não aguento mais, eu me rendo, cuida de mim. Essa simples frase, dita com o coração aberto, tem o poder de mudar atmosferas. Porque onde há rendição, há presença. Onde há presença, há cura. Onde há cura, a ansiedade perde força. Onde a ansiedade perde força,
a alma volta a respirar. E quando a alma respira, você enxerga a vida com os olhos da fé, mesmo que por fora tudo ainda esteja igual. Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o convite para você hoje. Habitar, descansar. Não apenas visitar a presença de Deus em momentos de desespero, mas morar ali, viver ali, permanecer ali. Porque é nesse lugar secreto, longe do barulho da mente e do caos do mundo, que encontramos força para continuar. É ali que a ansiedade se curva diante da autoridade de Cristo. É ali que o desespero perde o domínio e a paz toma o trono. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando você chorou escondido, mesmo quando ninguém percebeu, mesmo quando o pânico parecia vencer, Deus estava ali e Ele está aqui agora, te chamando pelo nome, te lembrando que você é amado, escolhido, sustentado, que você pode até cair, mas Ele continua com a mão estendida, que você pode até se sentir fraco, mas Ele continua sendo forte em você, que você pode até estar cansado, mas nele você encontra descanso. Chegou a hora de parar de lutar com a força dos seus braços. Chegou a hora de descansar no colo do Pai, de fechar os olhos da ansiedade e abrir os olhos da fé, de se entregar completamente ao Espírito Santo e permitir que Ele tome o lugar que é dele, o centro do seu coração. Porque quando Ele entra, tudo muda. Até a ansiedade se cala diante da presença dele. Existe um momento silencioso, no meio da dor, em que tudo ao nosso redor parece perder o sentido. As cores se apagam, o brilho dos olhos some, e até o som da esperança parece distante. É nessa hora que a ansiedade e o desespero se tornam mais do que sensações. Eles se transformam em prisões. Prisões invisíveis, mas tão reais quanto qualquer cadeia de ferro. Você acorda com o coração apertado, o peito pesado, o pensamento acelerado. E mesmo tentando fingir que está tudo bem, no fundo você sabe, algo dentro de você está clamando por socorro. É exatamente nesse tipo de situação que o Espírito Santo quer agir. Porque o Espírito de Deus não vem apenas quando estamos fortes, bem ou confiantes. Ele vem justamente quando não há mais forças, quando estamos no chão, sem saber o que fazer, quando não conseguimos mais orar com palavras bonitas, quando tudo o que sai da boca é um suspiro de dor. A Bíblia diz, em Romanos 8:26, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa poderosa! Mesmo quando não conseguimos orar, Ele ora por nós. Mas há uma barreira que precisa ser quebrada, o orgulho silencioso de achar que temos que dar conta sozinhos. Esse orgulho disfarçado de força é um dos maiores impedimentos para a cura emocional e espiritual. Porque enquanto você acredita que precisa ser forte o tempo todo, você impede o Espírito Santo de agir com toda a sua graça. Não há vergonha em se sentir fraco. A vergonha está em fingir que está tudo bem, quando, por dentro, a alma está implorando por alívio. Jesus nunca exigiu perfeição. Ele apenas pediu entrega. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Note que a primeira frase é um chamado direto. Não temas. Não é uma sugestão, é um comando de amor. E sabe por quê? Porque o medo paralisa. O medo nos isola. O medo impede que a presença do Espírito Santo encontre espaço em nosso coração. E onde o medo impera, a fé desaparece. Por isso Deus vem e nos diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Agora imagine isso. Você está em meio a uma tempestade. Os ventos sopram, os raios cortam o céu, a chuva cai forte. Mas no meio de tudo isso,
Há uma voz que se ergue acima do caos e diz: acalma-te, eu estou aqui. Essa é a voz do Espírito Santo. Ela não grita, não impõe, não força, ela sussurra com autoridade. E se você silenciar os ruídos da ansiedade, vai conseguir ouvi-la. Vai sentir a paz que não se explica, a presença que aquece, o amor que cura. A ansiedade é barulhenta, mas a paz de Deus é poderosa. A diferença entre elas não está na ausência de problemas, mas na presença de quem caminha com você. É por isso que o Salmo 46 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio não é fuga, é abrigo. É onde você corre quando não tem mais para onde ir. E esse lugar não é físico, é espiritual. É no esconderijo da oração, no silêncio da entrega, no choro da alma rendida que encontramos esse refúgio. Mas para chegar lá, é preciso uma escolha. Você pode continuar tentando resolver tudo com sua própria força, ou pode parar agora, respirar fundo e dizer: Espírito Santo, eu escolho confiar. Essa frase, simples e profunda, tem o poder de transformar sua noite mais escura em um novo amanhecer. Porque onde há confiança, há presença, e onde há presença, não há mais espaço para o desespero. A Bíblia também nos diz, em Provérbios 3, dos 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que não precisamos entender tudo, não precisamos ter todas as respostas, só precisamos confiar. Porque quando reconhecemos Deus em nossos caminhos, Ele endireita os passos tortos. Ele traz clareza onde havia confusão, Ele conduz onde havia medo. Hoje, o Espírito Santo quer trazer direção ao seu coração. Ele quer aquietar essa alma agitada. Ele quer te ensinar a caminhar em paz, mesmo em meio às tempestades. Mas isso começa com uma decisão, uma entrega, uma rendição, não ao medo, mas à presença, não ao desespero, mas à voz do Espírito. Não importa o que aconteceu até agora, não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes você tentou e caiu. O que importa é o agora. E agora, neste exato momento, você pode decidir mudar. Você pode fechar os olhos e simplesmente dizer: vem, Espírito Santo. Eu não quero continuar vivendo sob o peso da ansiedade. Eu quero viver sob a leveza da tua graça. E quando você fizer isso, algo começa a mudar. Não espere sentir algo extraordinário. Às vezes, a presença de Deus é sutil como um vento suave. Mas ela está ali, firme, presente, real. E com o tempo você vai perceber que aquilo que antes te dominava, agora já não tem mais tanto poder. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Há momentos na vida em que o coração bate tão acelerado que parece querer fugir do peito. A mente não para. Os pensamentos giram como se estivéssemos presos dentro de um turbilhão de vozes, medos, preocupações. A ansiedade aperta, o desespero grita e tudo dentro de nós pede socorro. Você já se sentiu assim? Como se o chão sumisse debaixo dos seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando e você não conseguisse controlar absolutamente nada. Se sim, saiba que você não está sozinho. E mais, existe uma saída, existe uma presença que transforma, existe uma oração que liberta, existe o Espírito Santo. O mundo tem oferecido respostas vazias. Respire fundo, dizem. Tome isso, leia aquilo, pense positivo. Mas o coração continua pesado. Porque a ansiedade não é apenas um sentimento, ela é uma guerra travada no invisível. Uma batalha entre o medo e a fé. Entre a dúvida e a confiança, entre o controle e a entrega. Enquanto você tenta resolver tudo com suas forças, o cansaço só aumenta. O corpo dói, a alma geme, a esperança se esconde. Mas hoje, neste momento, algo pode mudar. Hoje, você pode fazer a escolha mais importante da sua vida.
se render ao Espírito Santo. A ansiedade é uma prisão emocional. Ela te acorrenta a pensamentos sobre o futuro, te faz viver dias que ainda nem chegaram, te impede de enxergar o presente. E o desespero te faz sentir que não há saída, que tudo vai piorar, que Deus está longe ou que você foi esquecido. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade do céu. Você não foi esquecido. Deus nunca se afastou. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que o amor de Deus é maior que seu medo, mais forte que seu desespero, mais profundo que sua ansiedade. É por isso que a oração não é uma simples repetição de palavras. Ela é um grito da alma, um pedido de socorro, uma entrega verdadeira. E quando você ora do fundo do coração, o Espírito Santo responde. Ele vem, ele toca, ele acalma, ele renova. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você não precisa habitar na sombra do medo. Você pode habitar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Ele te oferece descanso, mesmo no meio da tempestade. Mas talvez você esteja ouvindo isso e pense: eu não consigo orar. Minha mente está uma bagunça. Eu não sei nem por onde começar. E tudo bem, Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja sincero. Às vezes, uma única frase dita com verdade tem mais poder do que 1000 palavras decoradas. Um simples "Jesus, eu preciso de ti" pode quebrar correntes que te prendem há anos, porque não é a eloquência da oração que move o céu, é a fé, é a rendição, é o coração quebrantado. Isaías 41:10 traz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma palavra para você. Não temas. Mesmo que os sintomas da ansiedade estejam gritando, mesmo que o desespero esteja tentando tomar conta, Deus é contigo. Ele te sustenta, Ele não vai deixar você cair. Ele está agora mesmo estendendo a mão, te chamando para perto. Se você está cansado, se sente que não aguenta mais, este vídeo é para você. Esta oração é para você. Não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe porque Ele quer te restaurar. Quer te dar paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que entra no meio do caos e diz: calma, eu estou aqui. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 13 etapas que vão te ajudar a entender, combater e vencer a ansiedade e o desespero. Não com técnicas humanas, mas com direção espiritual. Com base na palavra de Deus, com o toque do Espírito Santo. Vamos falar de dor, sim. Vamos reconhecer a luta, o peso, a angústia. Mas, acima de tudo, vamos apontar para a cura, para a luz, para o refúgio seguro que só o Senhor pode ser. Prepare o seu coração, respire fundo, feche os olhos, se quiser. Permita que esta mensagem penetre a sua alma, porque esta não será apenas mais uma oração, será o início de uma transformação, uma jornada de libertação, um reencontro com a presença que cura, com o Espírito que consola, com o Deus que nunca te deixou. Você está pronto? Porque o céu já está se movendo ao seu favor. Você já reparou como a ansiedade tem o poder de distorcer a realidade? Ela aumenta os problemas, intensifica os medos e nos faz imaginar cenários que nem existem. Quando a mente está ansiosa, tudo parece fora de controle. Pequenas situações viram ameaças gigantes. Uma palavra atravessada já parece um abandono. Uma conta atrasada vira sinal de falência. Um exame médico vira sentença de morte. Esse é o jogo da ansiedade. Ela faz você viver no futuro,
e, ao mesmo tempo, te paralisa no presente. E quando o desespero entra em cena, aí tudo se complica ainda mais, porque o desespero tira a nossa esperança, ele apaga a luz, ele grita mais alto que a nossa fé. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar no coração. O Espírito Santo é especialista em entrar justamente nesses lugares de confusão. Ele não espera que você tenha tudo sob controle. Ele entra no caos. Ele entra no quarto escuro da mente e acende a luz. Ele entra no meio da tempestade e sussurra paz. Salmo 46 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Preste atenção. Não é socorro futuro, não é socorro agendado, é socorro presente. Isso significa que agora mesmo, neste instante, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo pode te alcançar. Talvez você esteja em silêncio por fora, mas gritando por dentro, fingindo que está tudo bem, mas desmoronando quando ninguém está vendo. Isso é mais comum do que parece. Muitos vivem sorrindo nas redes sociais, mas choram sozinhos no travesseiro. Muitos são fortes para o mundo, mas fracos por dentro. E Deus conhece essa realidade. Ele não se impressiona com máscaras, ele olha direto para o coração. E quando ele vê um coração angustiado, aflito, ele não vira o rosto, ele se aproxima. O Salmo 34:18 declara: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, quanto mais fraco você estiver, mais perto Ele quer estar. Mas há um passo que precisa ser dado: a entrega. Não é fácil entregar o controle quando a ansiedade está dizendo que tudo vai dar errado. Não é simples confiar quando o desespero grita que não tem mais saída. Mas é justamente aí que a fé nasce. É no fundo do poço que a gente aprende a olhar para cima. É quando tudo parece perdido que a gente descobre que Deus nunca perdeu o controle. Entregar-se ao Espírito Santo é admitir: eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de ti. E essa entrega é libertadora. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz existe. Ela não é teórica, ela é real. Mas ela não vem antes da oração, ela vem depois. Ou seja, você ora, você suplica, você entrega e a paz vem. Como uma resposta, como uma presença, como um abraço do céu. Então, se você está enfrentando esse momento de ansiedade e desespero, não tente vencer isso sozinho. Não lute com suas próprias forças. Não se isole. Convide o Espírito Santo. Fale com ele como um filho que precisa do Pai. Diga com sinceridade: Espírito Santo, me ajuda. Eu não estou bem. Eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado. Me dá paz, me dá direção, me dá alívio. E ele virá. Porque ele é conselheiro, ele é consolador, ele é amigo fiel. Esse é o primeiro passo da sua libertação. Reconhecer sua dor, parar de fingir que está tudo bem e abrir espaço para que o Espírito Santo entre, porque ele não invade, ele é convidado. Mas uma vez convidado, ele transforma tudo. Há momentos em que o coração parece não suportar o peso que carrega. A mente tenta se distrair, o corpo segue vivendo, mas por dentro algo está se partindo. É como se houvesse um nó na alma, uma pressão invisível que aperta o peito e impede a respiração de fluir livremente. Quem passa por momentos de ansiedade profunda sabe, não é frescura, não é drama, é um grito silencioso por socorro. E o mais angustiante é que muitas vezes quem está ao redor não percebe. Você está cercado de pessoas, mas se sente sozinho. Está cercado de vozes, mas nenhuma parece ouvir sua dor. É nesse terreno escuro e silencioso que o inimigo tenta agir.
Ele sussurra mentiras. Diz que você está sozinho, que ninguém se importa, que sua vida não tem mais saída. Ele se aproveita da sua fragilidade para tentar roubar a sua fé, porque ele sabe que se ele tirar sua fé, ele te paralisa. Mas hoje eu quero te lembrar, o inimigo é mentiroso e você não está sozinho. Deus está no controle, mesmo quando você perdeu o controle. O Espírito Santo está aí, no meio da sua confusão, disposto a te levantar. A sua dor não é invisível para o céu. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é mais do que uma promessa, é uma ordem com amor. Jesus sabia que o coração humano é instável. Ele sabia que viria o dia da aflição. Por isso, antes da dor, ele deixou a paz. Antes da ansiedade chegar, ele deixou o antídoto, a presença dele. E é nessa presença que você precisa mergulhar agora. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa fazer uma coisa: abrir o coração e dizer: eu creio. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com dúvidas, mesmo em pedaços. Porque a fé não é ausência de medo. A fé é decisão em meio ao medo. Quando você diz, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você está dizendo ao universo, minha esperança não está nas circunstâncias, está em um Deus que não falha. Lembre-se de Salmo 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não é uma figura bonita, é uma realidade espiritual. Quando você ora, você se esconde no lugar mais seguro do universo, o coração de Deus. É ali que a ansiedade perde a força. É ali que o desespero se transforma em confiança. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você encontrou abrigo. E esse abrigo não é condicionado à sua força, nem ao seu merecimento. Deus não te protege porque você é perfeito. Ele te protege porque você é filho. E filhos têm direito à proteção do Pai. Mas muitos vivem como órfãos espirituais, porque não se entregam. Continuam tentando resolver tudo sozinhos. E o resultado é mais peso, mais dor, mais exaustão. Por isso agora é hora de soltar, de dizer, Pai, eu não posso mais, me esconde, me cura, me guia. O Espírito Santo está aí, esperando por esse gesto. Não precisa ser uma oração bonita, só precisa ser sincera. Fale com Ele agora mesmo. Diga com sua voz ou com o coração, mas diga, porque cada palavra sua é ouvida, e mais do que ouvida, é sentida. Deus sente a sua dor. E mais do que sentir, Ele age. Ele entra na dor e começa a restaurar o que foi quebrado. Como está escrito em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ele é Deus de restituição. Ele é Deus de novo começo. Não desista. Não se entregue à ansiedade. Se entregue ao Espírito Santo, porque Ele não quer apenas aliviar sua dor. Ele quer curar sua alma por completo. Você já se sentiu como se estivesse à beira de um colapso emocional, como se a vida estivesse te empurrando para um abismo invisível. E tudo que você consegue fazer é segurar o choro para não parecer fraco diante dos outros? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A ansiedade e o desespero são como ondas fortes que tentam te arrastar para o fundo. Elas não avisam quando vão chegar. Elas simplesmente vêm. No meio da noite, no meio de um dia comum, durante uma conversa ou enquanto você está em silêncio. E de repente, tudo parece girar. Tudo parece fora de controle. É nesse momento que muitas pessoas se perguntam: onde está Deus? Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas do desespero. É o grito da alma pedindo ajuda. E é importante entender que Deus não se ofende com seu grito. Ele não se afasta do seu sofrimento. Muito pelo contrário. Salmo 34:18 diz:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que no exato momento em que você se sente mais fraco, é quando Deus está mais perto. Mas por que sentimos tanto medo? Porque o medo é a voz da incerteza, é o eco de todas as possibilidades negativas que nossa mente consegue imaginar. Ele projeta catástrofes no futuro, mesmo que elas nunca aconteçam. E enquanto o medo fala, a fé silencia. A fé não desaparece, mas ela é abafada por uma avalanche de preocupações. E se você não tomar uma atitude espiritual, o medo toma o trono do seu coração. É aí que entra a oração. A oração não é mágica, ela é conexão. Quando você ora, você está ligando sua alma a Deus. Está transferindo o peso das suas preocupações para aquele que tem poder para carregá-las. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que excede o entendimento é algo que só quem vive entende. É quando tudo está desmoronando por fora, mas por dentro há uma serenidade inexplicável. É quando os problemas continuam, mas o desespero foi embora. Isso só acontece quando você ora com entrega, com fé, com o coração nu diante de Deus. Nesses momentos de ansiedade, existe uma chave que muitos esquecem: adoração. Adorar a Deus em meio ao caos é um ato de guerra espiritual. É declarar que mesmo em meio ao vale, Ele continua sendo bom. Quando você canta, ora ou até chora diante dele dizendo: eu confio em ti, você está quebrando correntes invisíveis. Você está colocando o medo de joelhos diante do trono de Deus. E isso muda tudo, porque o medo só cresce na escuridão. Mas quando a luz da adoração entra, o medo recua. Você pode estar dizendo: mas eu estou tão fraco que não consigo nem orar. Então apenas respire fundo agora. Diga em pensamento: Espírito Santo, me ajuda. Só isso já é o suficiente, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Ele entende até os silêncios, até os pensamentos bagunçados. Ele transforma a sua dor em oração e apresenta ao Pai: hoje você não precisa ser forte, só precisa se render. Deus não está esperando sua performance, Ele está esperando sua entrega. Ele quer você do jeito que você está, com medo, com dúvida, com ansiedade, porque Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os quebrados. E é nesses quebrados que Ele constrói algo novo, porque quando tudo desmorona, Ele é especialista em reconstruir. E quando Ele reconstrói, Ele faz melhor do que era antes. Agora feche os olhos por um momento, respire e permita que essa presença que você está sentindo agora te envolva por completo. Essa é a resposta da sua oração. Essa é a prova de que Ele te ouviu. Há momentos em que a ansiedade aperta o peito como uma mão invisível, sufocando a esperança e paralisando a alma. É como se o coração batesse rápido demais e, ao mesmo tempo, tudo estivesse travado por dentro. Nessa hora, até respirar parece difícil. As pessoas ao redor não entendem, dizem: é só manter a calma, isso passa, pense positivo. Mas não sabem o que você sente de verdade. Não sabem que o desespero não se cala com frases prontas, que o medo não obedece à lógica e que por trás do seu sorriso há uma luta intensa acontecendo dentro de você. É nesse território silencioso da alma que o Espírito Santo quer entrar. Ele não invade, ele não força, ele entra quando você convida. E o convite não precisa ser bonito nem elaborado. Pode ser um sussurro, um grito abafado, uma lágrima que escorre sem som. Deus entende a linguagem do sofrimento. Ele interpreta os gemidos do coração. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza.
pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando você não consegue orar, Ele ora por você. Existe uma paz que o mundo não pode dar, e ela não depende de circunstâncias. Não está ligada a dinheiro, sucesso ou respostas rápidas. Essa paz vem de uma fonte que nunca seca, a presença de Deus. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba a delicadeza desse convite. Ele não manda você esconder o medo. Ele manda o seu coração não se perturbar. Porque ele sabe que o medo virá, mas não precisa dominar. O desespero pode bater à porta, mas não precisa entrar. A angústia pode falar alto, mas a voz do Espírito fala mais alto ainda. E se você sente que perdeu o controle, respire. Isso não é o fim. Isso é o começo de uma nova dependência. A ansiedade, muitas vezes, é um reflexo do nosso desejo de controlar o que não está nas nossas mãos. Mas quando você aceita que não tem controle, você abre espaço para Deus agir. E Ele age com perfeição. Ele vê o que você não vê. Está trabalhando nos bastidores, mesmo quando parece que nada acontece. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Enquanto você chora, Ele molda. Enquanto você espera, Ele prepara. E é nesse lugar de entrega que os milagres acontecem. Quando você dobra os joelhos e diz, Senhor, eu não posso mais, o céu responde, mas eu posso. Quando você declara com fé, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, essa declaração não é só religiosa. É uma afirmação espiritual que rompe cadeias invisíveis. É como acender uma luz no meio da escuridão. E onde há luz, o medo perde força. O Salmo 23 diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O segredo não é evitar o vale, é saber quem está com você nele, e Deus está. O Espírito Santo não abandona no meio do caminho. Ele caminha ao seu lado, guia seus passos, segura sua mão trêmula e sussurra. Você vai passar por isso, não sozinho, comigo. Por isso, respire agora. Sinta a presença dele ao seu redor. Mesmo que você não veja, ele está aí. Mesmo que você não sinta, ele permanece. Mesmo que o mundo inteiro diga que é o fim, Deus está dizendo, estou começando algo novo. Entregue tudo a ele. Seu medo, sua dor, sua dúvida, sua pressa, seu coração. Porque quando você se entrega, você é restaurado. E onde há entrega, há cura. A ansiedade, quando se instala, não avisa. Ela chega sorrateira, ocupando o lugar da paz, enchendo os espaços da mente com dúvidas, medos e incertezas. De repente, o que era simples se torna um peso. O que era rotina se transforma em fardo. Pensamentos acelerados, coração inquieto, um nó no estômago que não desata. E em meio a esse turbilhão vem o desespero. A sensação de que algo vai dar errado, mesmo que não exista um motivo claro. As pessoas dizem que vai passar, mas a alma grita por alívio agora. É nesse cenário que muitos se sentem culpados por não conseguirem controlar a própria mente. Mas eu te digo com autoridade, Deus não te condena por sentir. Ele te acolhe, Ele entende, e é justamente aí que Ele quer te encontrar, no meio da sua angústia. Jesus Cristo nunca prometeu uma vida sem aflições. Pelo contrário, Ele disse em João 16:33, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que o sofrimento é real, mas não é final. Que a dor existe, mas não é maior que o amor dele. A ansiedade tenta dizer que está tudo perdido, que você está só. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em você, que ele intercede por você e que nada pode separar você do amor do Pai. Romanos 8:38 afirma com força:
Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. É aqui que começa a virada. Quando você decide entregar. Quando cansado de lutar sozinho, você dobra os joelhos e declara: Espírito Santo, eu preciso de Ti. E essa oração, por mais simples que pareça, move o céu, porque ela parte de um coração sincero, de alguém que reconhece que precisa ser carregado nos braços do Pai. E é aí que o sobrenatural começa. Deus age quando você se rende. Ele entra quando você admite que não tem mais força. A ansiedade gosta do controle. Ela se alimenta da tentativa de prever tudo, calcular tudo, resolver tudo. Mas a fé vive da entrega. Ela diz: mesmo que eu não entenda, eu confio. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar. E nessa confiança você encontra descanso. Talvez você esteja enfrentando noites mal dormidas, preocupações com o futuro, contas acumuladas, medo de enfermidades, instabilidade emocional. Mas escute, Deus cuida até dos lírios do campo. Ele alimenta os pássaros, Ele sustenta os oceanos. Você acha que Ele não cuidaria de você, que foi criado à imagem e semelhança dEle? Mateus 6:26 nos lembra disso com ternura. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Portanto, feche os olhos agora, ainda que sua alma esteja inquieta. Respire profundamente, mesmo com o coração acelerado. Diga com os lábios e com o Espírito: Espírito Santo, toma o meu fardo, e Ele tomará. Porque Ele prometeu estar com você todos os dias, até o fim. O Salmo 121 declara que o Senhor é quem te guarda, que Ele não dorme, que Ele é a tua sombra à tua direita. Ele não te abandona, Ele não se esquece de ti. Ele é refúgio bem presente na angústia. Entregar-se ao Espírito Santo é se render à única presença capaz de transformar ansiedade em serenidade, desespero em fé, dúvida em certeza. É confiar que mesmo quando seus pés vacilam, há mãos invisíveis te sustentando. É crer que a tempestade pode até não cessar de imediato, mas dentro de você a paz começa a nascer. Porque a verdadeira cura começa na alma. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Quantas vezes você tentou se esconder das suas emoções, fingir que estava tudo bem, quando por dentro algo gritava por socorro? Em meio a uma conversa, no meio do trabalho, até dentro da igreja, a ansiedade te pegava desprevenido. Você sorria por fora, mas chorava por dentro, porque o mundo espera que você esteja forte o tempo todo, mas Deus não. Deus não espera máscaras de você. Ele deseja a sua verdade, a sua dor crua, o seu coração quebrado. O Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa é a promessa. Deus se aproxima quando o mundo se afasta. Existe algo poderoso em admitir que não está tudo sob controle. Porque quando você reconhece isso diante de Deus, Ele começa a agir com mais liberdade. O Espírito Santo não força a entrada, Ele espera ser convidado. E quando é, Ele traz uma paz que o mundo não conhece. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Essa paz não é ausência de problemas, é presença de confiança. É impressionante como uma única oração sincera pode mudar o ambiente interno da alma. Às vezes, a mudança não está nas circunstâncias, mas na forma como você as enxerga. Deus não removeu a fornalha para os 3 jovens hebreus. Ele entrou com eles no fogo. Deus não desviou Daniel da cova dos leões. Ele fechou a boca dos leões. Deus não poupou Jesus da cruz. Ele ressuscitou ao 3º dia. Isso nos ensina que a fé não nos livra da luta, mas nos sustenta nela. A presença do Espírito Santo é o que transforma caos em testemunho. Você pode estar enfrentando um caos familiar, uma crise no casamento, filhos que se afastaram de Deus, contas que não fecham, diagnósticos médicos que tiram o sono. Mas lembre-se, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua ouvindo orações. Ele continua libertando mentes aprisionadas pelo medo. Ele ainda restaura, cura e transforma. Salmo 91 afirma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você se entrega ao Espírito Santo, você se esconde no lugar mais seguro do universo, os braços do Pai. E mesmo que você sinta que já orou demais, que nada mudou, que talvez Deus esteja em silêncio, entenda que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho oculto. Enquanto você não vê, Ele está agindo. Enquanto você não entende, Ele está desenhando algo maior. Isaías 41:10 nos consola. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você não está só nessa caminhada. O céu caminha com você. O Espírito Santo quer se mover aí onde você está. Não importa se você está no seu quarto, dentro de um ônibus, no meio de um hospital ou escutando esse vídeo entre lágrimas. Ele está aí, sentindo o que você sente, entendendo o que ninguém entende, enxugando lágrimas que ninguém vê. Quando você se entrega, você descobre que Ele sempre esteve ali, esperando por esse momento. E é nesse lugar de rendição que nasce a cura verdadeira, a libertação genuína, a paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. A ansiedade é, muitas vezes, o resultado de uma alma tentando carregar um peso que não lhe pertence. Quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, o desespero se instala. Pensamentos acelerados, coração inquieto, insônia, dores físicas. Tudo isso é o grito silencioso de um espírito que está clamando por descanso. E esse descanso não vem de mais respostas, mas de mais rendição. Salmo 23 declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Esse versículo nos mostra que Deus não apenas nos conduz, Ele também cuida da parte mais profunda do nosso ser, a alma. A ansiedade começa a perder força quando entregamos a condução da nossa vida ao pastor. É nesse lugar de rendição que a libertação começa. Quando dizemos: Senhor, eu não aguento mais tentar resolver tudo sozinho, toma o controle. Isso não é fraqueza, isso é fé. Fé não é ausência de medo, é decisão de confiar mesmo com medo. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não promete respostas imediatas, mas garante alívio. Às vezes, o alívio vem antes da solução, e esse alívio é o que te permite seguir um pouco mais, confiar um pouco mais, respirar fundo mais uma vez. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem mais palavras, quando seu coração só sabe chorar, é Ele quem traduz suas lágrimas diante de Deus. Você pode estar rodeado por pessoas, mas se sentir sozinho. Pode estar em um ambiente barulhento, mas por dentro gritar em silêncio. Só que há alguém que escuta, que sente, que entende. O Espírito Santo é o Consolador.
E ele não chegou para apontar seus erros, mas para te conduzir de volta ao amor do Pai. Ele quer reconstruir o que foi despedaçado, restaurar o que se perdeu no caminho, ressuscitar sonhos que a ansiedade matou. A ansiedade tenta roubar o seu presente com os medos do futuro. Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele está no seu ontem, no seu hoje e no seu amanhã. Entregue a Ele o controle. Não é fácil. Requer fé, requer quebrantamento. Mas é nesse processo que a paz começa a invadir os espaços mais escuros da alma. Você começa a perceber que não está mais correndo desesperado por soluções, mas descansando nas promessas. Você deixa de perguntar, quando vai passar? E começa a declarar, Deus está comigo até passar. A oração que liberta não é a mais bonita, é a mais sincera. É aquela que vem do fundo da dor, mas sobe como perfume agradável diante do trono de Deus. Quando você ora mesmo em lágrimas, mesmo sem forças, mesmo sem entender, o céu se move. A cura emocional começa aí. A restauração da mente começa aí. Porque você está dizendo para o Espírito Santo, eu não sei mais como continuar, mas eu confio em Ti para me carregar. E Ele carrega. Esse é o momento. Respire, silencie sua alma. Diga baixinho, Espírito Santo, eu te entrego meu medo, minha ansiedade, meu desespero. Toma o controle e você vai sentir, vai perceber, vai experimentar uma paz que não vem do exterior, mas brota de dentro, onde só Deus alcança. Porque quando a alma se rende, o milagre começa. Quando falamos de ansiedade, é comum pensarmos apenas nos sintomas que ela causa: falta de ar, aperto no peito, inquietação constante, pensamentos acelerados. Mas existe algo mais profundo acontecendo. Um conflito espiritual entre o que acreditamos que Deus pode fazer e o que tememos que jamais aconteça. A ansiedade nasce, muitas vezes, de uma fé machucada, de promessas que ainda não se cumpriram, de orações que parecem não ter resposta. E nesse campo de batalha interior, o inimigo planta dúvidas, medos e mentiras como você não vai aguentar, ninguém se importa com você, isso nunca vai passar. Só que Deus, o nosso Criador, conhece cada canto da nossa alma. Ele nos formou, Ele sabe quando o coração dispara e o motivo por trás de cada lágrima. E é nesse contexto que a Bíblia se torna um remédio vivo. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. A oração tem um poder que vai além do que nossos olhos conseguem ver. Ao orar, não estamos apenas falando com o céu, estamos abrindo as portas da nossa alma para que o Espírito Santo entre, limpe, cure e fortaleça. Quando você ora mesmo sem forças, você está dizendo, eu acredito, mesmo que tudo ao meu redor me diga para desistir. Essa é a fé que move o coração de Deus. A fé que não precisa entender, mas decide confiar. Nesses momentos de desespero, a oração precisa ser crua, honesta, real. Você pode dizer, Senhor, eu estou em pedaços. E Ele não se ofende com isso. Pelo contrário, é nesse tipo de oração que o céu responde com mais ternura. O Salmo 34:18 afirma, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não há vergonha em sentir ansiedade. Vergonha é fingir que está tudo bem quando a alma está sangrando. Deus prefere uma alma quebrada que se rende, do que um coração orgulhoso que tenta fingir fortaleza. A oração também precisa ser contínua. Não é um momento isolado, é um estilo de vida.
Assim como você precisa respirar todos os dias, você precisa orar todos os dias. E quando a ansiedade tentar te sufocar, você ora mais uma vez, até que a voz de Deus se torne mais alta que as vozes da sua mente. Até que a presença do Espírito Santo te envolva como um abraço que aquece e acalma. Até que a palavra se torne viva dentro de você, ecoando verdades que esmagam as mentiras. Lembre-se de que Jesus, no Getsêmani, também sentiu angústia profunda. Ele orou suando gotas de sangue e, mesmo assim, se rendeu à vontade do Pai. Isso nos mostra que orar em meio à ansiedade é um ato de coragem e submissão. É dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E essa entrega libera um tipo de força que o mundo não consegue oferecer. Uma força silenciosa, mas invencível. Agora, faça um exercício espiritual. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e diga com a alma: Espírito Santo, toma conta de mim, toma essa ansiedade, eu me rendo, cuida de mim. Essa simples oração é como uma chave que abre as portas da sua mente para a paz de Deus entrar. E quando ela entra, nada pode impedir o milagre que começa a acontecer. Você já reparou como a ansiedade, às vezes, parece ter vida própria? Ela chega sem pedir licença, se instala no peito e começa a gritar dentro da mente como se quisesse roubar toda a sua paz. E o mais angustiante é que mesmo quando tudo parece estar bem ao redor, por dentro está tudo em desordem. Você acorda cansado, dorme com o coração acelerado e vive como se estivesse sempre fugindo de algo invisível. A ansiedade não pede permissão, ela invade. Mas há uma notícia poderosa que você precisa ouvir agora. Ela pode até tentar dominar seus dias, mas ela não tem a palavra final sobre a sua vida. Quem tem a palavra final é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos revela uma verdade profunda em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é como um antídoto contra a ansiedade. Ela nos lembra que não estamos sozinhos na batalha interna. O Espírito Santo está presente, mesmo nos silêncios mais dolorosos. Mesmo quando o desespero bate à porta da alma, o Senhor está ali, pronto para sustentar, consolar e renovar as forças. Mas há algo importante: é preciso agir espiritualmente. A ansiedade nos empurra para a reclusão, para o isolamento, para o silêncio do sofrimento. E é exatamente aí que ela ganha espaço. Por isso, quando ela bater, não se esconda, ore. Não se cale, clame. Não fuja, se ajoelhe. A oração é a maior arma contra esse inimigo invisível. E quanto mais sincera for sua entrega, mais libertadora será a resposta do céu. Quando o coração está acelerado e a mente atormentada, a oração precisa ser um grito da alma. Pode ser com lágrimas, com voz embargada, até em silêncio. Deus ouve tudo. O Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o seu lugar de refúgio. É para lá que você precisa correr quando sentir que vai desmoronar. Deus não está distante. Ele está à porta do seu coração, batendo com paciência e amor, esperando que você permita que ele entre. E quando você abre, algo começa a mudar. Não necessariamente do lado de fora, mas dentro de você. A ansiedade talvez não desapareça de uma hora para outra, mas ela perde o poder de te controlar. Porque agora existe uma presença maior dentro de você, a presença do Espírito Santo. E onde o Espírito está, há liberdade. Liberdade da opressão, da agitação, da angústia, da prisão emocional. Você pode estar enfrentando problemas financeiros, conflitos familiares, doenças, incertezas sobre o futuro,
E tudo isso gera ansiedade. Mas Deus conhece cada detalhe. E Ele está te chamando para uma nova forma de viver, em confiança. Não uma confiança cega, mas uma confiança firmada em promessas eternas. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansar em Deus é a chave. Mesmo com tudo desmoronando por fora, por dentro você pode encontrar paz. Não uma paz comum, mas uma paz que excede todo o entendimento. A paz de Cristo. Hoje, faça essa escolha. Pare de tentar controlar tudo. Entregue, confie, se renda. O Espírito Santo está esperando você parar de lutar sozinho para então lutar por você. Respire fundo, feche os olhos. Diga: eu acredito em Deus Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Minha ansiedade não define meu destino. Meu futuro está nas mãos do meu Criador. Agora respire, acalme-se. Algo está mudando dentro de você. Existem momentos em que tudo o que a pessoa mais deseja é desaparecer, fugir, sumir da própria mente. A ansiedade chega como uma tempestade que não dá aviso. De repente, os pensamentos se multiplicam, os batimentos aceleram e surge aquele aperto no peito que parece não passar. O desespero se instala sem pedir permissão. É como se algo dentro da alma gritasse por ajuda, mas ninguém escutasse. Você já viveu isso? Já teve medo de coisas que nem aconteceram? Já chorou no silêncio do seu quarto sem saber exatamente o motivo? Se sim, entenda, você não está só. E há um refúgio seguro para a sua alma. Esse refúgio tem nome: Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas entende sua dor, ele sente com você. Ele é o Consolador prometido por Jesus em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa promessa não tem prazo de validade. Não depende do seu merecimento. É um presente de amor, de socorro divino, especialmente para momentos como este que você está vivendo agora. Quando o Espírito Santo entra em ação, ele acalma o que parece impossível de ser acalmado. Ele não exige palavras bonitas, ele responde ao coração sincero. Em momentos de ansiedade e desespero, ele sopra paz sobre pensamentos desorganizados. Ele organiza as emoções, reestrutura a alma e traz clareza onde só havia confusão. Mas para viver isso, é necessário algo: entrega. Entregar-se ao Espírito Santo é reconhecer que você chegou ao seu limite humano e agora precisa da força sobrenatural. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é sabedoria, porque quem se rende a Deus não está desistindo, está escolhendo vencer do jeito certo. O Salmo 27:1 declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando o Espírito ilumina a sua escuridão interna, o medo perde espaço. E mesmo que ele volte a tentar te visitar, ele não encontrará mais morada, porque agora quem habita em você é a paz de Deus. Talvez você tenha tentado muitas alternativas até aqui. Medicações, conselhos, distrações, mas nenhuma solução parecia durar. Isso acontece porque o vazio da alma não se preenche com coisas externas, ele só é preenchido com presença. E a presença do Espírito Santo não apenas preenche, ela cura, transforma, liberta. Como diz 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade da ansiedade, do pânico, da insônia, do medo do amanhã. Ao se entregar ao Espírito, você começa a viver de outro jeito. Não é que os problemas desapareçam, mas eles perdem a força de te dominar. Você passa a andar com os olhos na eternidade, com o coração ancorado na esperança e a mente alinhada com a verdade da palavra. Você aprende a descansar mesmo em meio à tempestade, porque sabe quem está no controle do barco. E quem está no controle da sua vida agora é o próprio Deus.
Hoje, o Espírito Santo está tocando em você. Ele quer te envolver com uma paz que o mundo não conhece. Quer colocar bálsamo onde a ansiedade feriu, quer fazer morada onde o desespero se instalou. Mas para isso, é preciso abrir espaço. Diga agora com fé: Espírito Santo, eu me rendo. Entra na minha mente, entra no meu coração, acalma meu espírito. Eu preciso de ti. Essa oração sincera, feita com o coração, move o céu. E quando o céu se move, o inferno recua. Nenhuma ansiedade é maior do que o poder do Espírito Santo. Nenhum desespero é mais forte do que o amor de Deus. Você pode sim vencer isso. E a vitória começa com essa entrega. Muitas vezes, a ansiedade se alimenta de um futuro que ainda nem chegou. O desespero nasce da sensação de que nada vai dar certo, de que o amanhã trará apenas mais dor, mais angústia, mais solidão. É como se uma nuvem pesada pairasse sobre a cabeça, impedindo de ver a luz, de acreditar que algo bom possa acontecer. Nesses momentos, o coração se torna refém da inquietação e os pensamentos prisioneiros do medo. Mas é justamente aí que precisamos lembrar. Existe uma promessa que nos sustenta mesmo quando tudo parece incerto. Está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa não é um discurso bonito, é uma garantia divina de que mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus sabe exatamente onde quer te levar. A ansiedade grita incerteza, Deus sussurra a esperança, o desespero mostra a dor, o Espírito Santo revela o propósito. É nesse contraste que a fé precisa nascer, não como um sentimento, mas como uma escolha. Escolher confiar, mesmo com o coração acelerado. Escolher descansar, mesmo com a mente barulhenta. Escolher esperar, mesmo sem ver. O Salmo 121 nos lembra de levantar os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Mas o texto não para aí. Ele afirma com convicção: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso muda tudo, porque não estamos falando de um socorro qualquer. Estamos falando de um socorro que vem do Criador de todas as coisas, aquele que não falha, que não dorme, que não se cansa de cuidar de você. Quantas vezes você já tentou controlar tudo e só aumentou o peso nos ombros? Quantas vezes tentou resolver sozinho o que era maior do que suas forças? A ansiedade quer te convencer de que você está só. Mas essa é a maior mentira do inimigo. A verdade é que o Espírito Santo está ao seu lado, agora mesmo, esperando que você reconheça: Senhor, eu não dou conta, mas sei que tu dás. Quando você faz isso, algo muda por dentro. A paz começa a tomar o lugar da preocupação. A presença de Deus invade os espaços que antes eram dominados pelo medo. A Bíblia, em Filipenses 4, 6, 7, nos dá a receita para vencer a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja, não é a ausência de problemas que traz paz. É a presença de Deus em meio aos problemas. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que não importa o tamanho do seu desespero, existe um Deus maior do que ele. Um Deus que transforma lágrimas em sorrisos, angústia em esperança, noites mal dormidas em manhãs de renovo. Mas isso começa com uma decisão: parar de lutar sozinho e começar a confiar de verdade, entregar o controle, deixar o Espírito conduzir. Fale com Deus como quem fala com um pai. Abra o coração sem reservas. Diga: Pai, eu estou cansado, eu estou com medo, mas eu sei que tu estás comigo. Então me ajuda, me fortalece, me sustenta.
Essa oração simples, feita com sinceridade, tem um poder que o mundo não pode entender. É o poder que rompe cadeias, que desfaz a opressão, que traz alívio imediato para uma alma ferida. Agora é com você. Escolha acreditar mesmo que sua fé esteja fraca, porque o Espírito Santo não precisa de muito, ele só precisa de uma brecha. E essa brecha se chama entrega. Se entregue agora, porque a paz que você tanto procura não está lá fora. Está dentro de você, esperando ser ativada pela presença viva do Espírito de Deus. Talvez você tenha acordado hoje, sentindo como se estivesse no meio de um campo de batalha. A mente inquieta, o coração acelerado, a sensação de que tudo está prestes a desmoronar. E por mais que tente manter a calma, por dentro há um grito silencioso de socorro. A ansiedade não bate à porta, ela arromba. O desespero não avisa, ele simplesmente invade. E nessas horas, tudo o que você mais deseja é um refúgio, um lugar seguro, um abraço que diga, vai ficar tudo bem. E esse abraço existe. Ele se chama Espírito Santo. O Salmo 91 declara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse esconderijo não é um lugar físico, é uma posição espiritual. É quando você escolhe correr para Deus em vez de fugir dos problemas. É quando você decide confiar, mesmo tremendo. É quando você dobra os joelhos e chora diante de Deus, porque sabe que ali, e só ali, existe socorro verdadeiro. Não é à toa que o texto continua. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você declara isso com fé, o desespero perde força. A ansiedade começa a ceder, porque algo sobrenatural acontece quando você se entrega por completo ao Espírito Santo. Ele não apenas ouve, ele age. Ele não apenas conforta, ele transforma. Ele não apenas acalma, ele restaura. Em Isaías 41:10, Deus nos dá uma promessa que é como um remédio para a alma. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba que não se trata de uma promessa vaga. Deus está dizendo que vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te ajudar. E não é com qualquer ajuda, é com a mão direita dele, a mão da autoridade, do poder, da justiça. Mas há algo essencial nesse processo. Você precisa decidir se entregar, porque o Espírito Santo nunca força, ele convida. Ele sussurra ao seu coração, deixa que eu cuido disso. Você não precisa carregar tudo sozinho. É nessa entrega que a transformação começa. O desespero dá lugar à esperança, a ansiedade dá lugar à paz, a dúvida dá lugar à certeza de que você está sendo cuidado por um Deus que nunca falha. Lembre-se de que Jesus, em João 14:27, disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece é passageira, superficial, condicionada às circunstâncias. Mas a paz de Jesus é profunda, constante, presente mesmo nas tempestades. E essa paz está disponível agora, para você. Tudo começa com uma oração sincera. Uma oração que não precisa ser bonita nem ensaiada. Basta ser verdadeira. Algo como, Espírito Santo, eu não consigo mais. Me ajuda, me envolve com teu amor, me dá a paz que só vem de ti. Quando você ora assim, do fundo da alma, o céu se move, os anjos se posicionam, o inferno treme, porque uma alma entregue a Deus é uma alma invencível. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou forte o suficiente. E eu te digo, não precisa ser, porque a força vem dele. Você só precisa ser sincero, abrir o coração, deixar a presença de Deus entrar. E ela entra. E quando entra, nada mais permanece igual.
A ansiedade muitas vezes nasce de algo que você talvez nem perceba de imediato: a falta de controle. A sensação de que você não tem domínio sobre o que vai acontecer amanhã, sobre o que os outros vão fazer, sobre o que pode dar errado. Isso gera um turbilhão de pensamentos, um aperto no peito, uma inquietação que rouba a paz. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais impotente se sente. É nesse lugar de angústia que o Espírito Santo quer agir. Porque ele não quer que você viva tentando segurar os fios soltos da vida com as próprias mãos. Ele quer que você entregue o controle a ele. Provérbios 3, 5, 6 nos dá uma direção clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olhe bem para isso. Não se trata de entender tudo, de ter todas as respostas, mas de confiar. Porque confiar é descansar, mesmo quando não se vê solução. É saber que Deus está cuidando, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Você pode estar enfrentando algo agora que te tira o sono, que te paralisa. Talvez sejam problemas financeiros que te consomem. Ou talvez seja um diagnóstico, uma palavra dura, uma porta que se fechou. Ou ainda uma solidão profunda, o medo de perder alguém, o pânico de não dar conta. O desespero grita, a ansiedade aperta. E o que fazer diante disso? O que fazer quando não dá mais para controlar nada? Você ora, você se rende, você clama, porque a oração é a chave que abre as portas da intervenção divina. Não é mágica, mas é real. Ela não remove todos os problemas, mas transforma o seu interior para enfrentá-los. Quando você ora, algo muda dentro de você. A angústia se dissolve na presença de Deus. A ansiedade perde força diante da confiança. E é nesse momento que você começa a sentir paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe em quem está confiando. Jesus nos ensinou em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso não é um convite à irresponsabilidade, mas à entrega, ao foco no presente, ao descanso em Deus. Você não foi criado para viver sobrecarregado com tudo de uma vez. Você foi criado para depender do Espírito Santo, um dia de cada vez. Quando você diz Espírito Santo, toma o controle, você está fazendo a oração mais poderosa que pode sair da sua boca num momento de desespero. Porque nesse instante você está dizendo, eu confio mais no teu plano do que na minha tentativa de consertar tudo. E isso toca o céu. Isso atrai o mover de Deus. Talvez hoje seja o dia de parar tudo e simplesmente fazer essa oração. Fechar os olhos, respirar fundo e dizer, Senhor, eu entrego. Não sei o que fazer, mas sei que Tu sabes. Não vejo saída, mas Tu és o caminho. Quando essa verdade invade o seu coração, a ansiedade perde espaço. O medo se dissolve e a paz começa a florescer, mesmo no meio do caos. Em meio aos ruídos da ansiedade e aos gritos do desespero, há um som suave que ecoa no coração daquele que se cala diante de Deus. A voz do Espírito Santo. É uma voz que não compete com o barulho da mente agitada, mas que espera o silêncio da entrega. A Bíblia nos mostra, em 1 Reis 19, que Elias, após fugir para o deserto tomado pelo medo e pelo esgotamento, ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. É assim que o Espírito Santo fala conosco nos momentos em que tudo parece desabar, com suavidade, com consolo, com direção. A ansiedade nos empurra para correr, resolver, controlar. Mas o Espírito Santo nos convida a parar, a confiar, a ouvir. Porque no silêncio da oração, nas pausas do choro, nas noites em que faltam palavras, Ele ministra ao nosso espírito uma paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7.
Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Ela é sobrenatural, inexplicável, mas real e poderosa. Quando você se entrega ao Espírito Santo em oração, você não está apenas falando com Deus. Você está permitindo que o próprio Deus fale com você, que te envolva, te sustente, te cure. Você está autorizando o céu a invadir sua realidade. A ansiedade começa a perder espaço quando você deixa de lutar sozinho, quando entende que não precisa mais carregar esse peso. O Espírito Santo é o consolador, o ajudador, o que intercede por você com gemidos inexprimíveis, como nos ensina Romanos 8:26. Quantas vezes você já tentou resolver tudo com as próprias forças? Quantas noites mal dormidas? Quantos pensamentos repetitivos? Quantas dores no peito causadas por querer segurar o que não está nas suas mãos? Agora imagine, por um instante, se você soltasse. Se você dissesse: Espírito Santo, eu não aguento mais. Toma isso. É nesse momento que o milagre começa. Não necessariamente do lado de fora, mas no mais profundo do seu coração. Porque o primeiro milagre que Deus faz é dentro de você. Essa oração é um ato de fé. É uma declaração de dependência. É como estender as mãos no meio do furacão e sentir que há alguém ali te segurando. Você não está sozinho. O Espírito Santo está aí, agora, perto, presente, pronto para transformar esse caos em calmaria. Mas ele espera que você abra o coração, que você o convide, que você confie. Se hoje a ansiedade está te sufocando, se o desespero já tomou espaço demais na sua vida, pare agora mesmo e faça essa entrega. Não precisa ser com palavras elaboradas, basta um Espírito Santo me ajuda. Essa simples frase, dita com sinceridade, move os céus. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele vem, Ele age, Ele restaura. Permita-se ser guiado por essa presença. Deixe que o Espírito Santo acalme as tempestades dentro de você. Porque quando Ele entra, a ansiedade sai. Quando Ele toma o controle, o medo perde força. E quando Ele sussurra ao seu coração, tudo muda, mesmo que por fora nada tenha mudado ainda, porque a verdadeira mudança começa dentro, e é lá que o Espírito Santo habita. Há uma força que nasce da vulnerabilidade, uma coragem que se manifesta não quando tentamos parecer fortes, mas quando nos reconhecemos fracos diante de Deus. E é exatamente nesse lugar, onde não temos mais para onde correr, que o Espírito Santo se revela como nosso verdadeiro refúgio. A ansiedade e o desespero nos fazem acreditar que estamos sozinhos, que ninguém entende o que sentimos, que não há saída. Mas o Espírito de Deus vê aquilo que ninguém mais vê. O peso no seu coração, a batalha silenciosa que você trava todos os dias, o clamor que mal consegue sair dos seus lábios. No Salmo 40, Davi declara: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus não apenas ouve, Ele se inclina. Ele se move em sua direção quando você clama. E quando o Espírito Santo encontra um coração quebrantado e sincero, Ele age com poder. Você pode estar em meio a lágrimas, com a alma cansada, sem saber como continuar. Mas se houver um sussurro de fé, ainda que fraco, o Espírito virá. Porque ele é atraído por quem reconhece a necessidade de ajuda divina. Essa oração em tempos de ansiedade não é um discurso bonito, é um grito do coração. Não é sobre ter as palavras certas, mas sobre abrir o coração do jeito que ele está, machucado, sobrecarregado, inquieto. O Espírito Santo não exige perfeição, ele deseja verdade. Ele sabe que o desespero pode nos roubar a voz, mas jamais nos separa do amor de Deus. Como está escrito em Romanos 8, 38, 39, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode estar achando que é tarde demais, que já tentou de tudo, que não há mais esperança. Mas o Espírito Santo é especialista em recomeços. Ele transforma o fim em ponto de partida. Quando você diz, não consigo mais, ele responde, eu sou a sua força. Quando você diz, está tudo perdido, ele sussurra, eu faço novas todas as coisas. Ele é o espírito de renovação, o sopro de vida que pode entrar agora mesmo na sua alma cansada e restaurar tudo o que a ansiedade destruiu. Não se culpe por sentir o que sente. Não se acuse por não ter conseguido controlar tudo. A fé não anula a dor, ela sustenta durante a dor. O Espírito Santo não veio para te condenar, mas para te consolar. Ele é a presença que permanece quando todos se vão. O amigo fiel nas noites solitárias, a luz no meio da escuridão da mente. E tudo o que ele espera de você agora é um gesto de entrega. Uma oração simples, sincera, feita entre lágrimas, vale mais do que 1000 promessas vazias. Respire fundo agora. Silencie tudo ao redor por um momento e diga, Espírito Santo, eu me rendo, me envolve, me renova, me livra do medo e da angústia. Essa entrega é o começo de uma transformação profunda. A paz que você tanto procura está disponível. Ela não virá de fora, mas de dentro. Ela é fruto da presença de Deus em você. E essa presença está aqui, agora. Basta você deixar que ela entre. A ansiedade faz barulho dentro da alma. É como um grito silencioso que ninguém ouve, mas que rouba o sono, corrói os pensamentos e paralisa a esperança. Quando ela se instala, tudo parece fugir do controle. O coração acelera, a mente imagina o pior e o futuro se torna uma fonte constante de medo. É nesse lugar sombrio da alma que muitos perdem a vontade de orar, achando que Deus está distante ou que não os ouve mais. Mas a verdade é que justamente nesses momentos o Espírito Santo está mais próximo do que nunca, esperando apenas um gesto de rendição para agir com poder. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando o desespero tenta abaixar a sua cabeça, Deus te convida a olhar para cima, não para negar a dor, mas para lembrar quem está acima dela. Ele não te prometeu ausência de aflições, mas garantiu presença no meio delas. Jesus, em João 16:33, declarou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa vitória não foi apenas dele, foi também conquistada para você. A mesma força que sustentou Jesus está disponível agora para te erguer. A grande armadilha da ansiedade é te fazer acreditar que você precisa resolver tudo sozinho. Mas o convite do Espírito Santo é outro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O cuidado de Deus não é teórico, é real. Ele cuida quando ninguém mais cuida. Ele ouve o que ninguém mais escuta. Ele entende até o que você não consegue explicar. Às vezes, tudo o que você consegue fazer é chorar. E está tudo bem. As lágrimas são compreendidas no céu como orações sinceras. Não há vergonha em pedir ajuda. Não há fraqueza em admitir que está difícil. Pelo contrário, há poder em reconhecer que se precisa de Deus. A oração em momentos de ansiedade não é um ritual religioso, mas uma conexão viva com o Pai. É um espaço onde a alma se desnuda, onde a dor se transforma em clamor, e o clamor se transforma em cura. O Espírito Santo é chamado de Consolador, porque ele não apenas visita, ele permanece. Ele é aquele que entra na sua história, no seu quarto escuro, na sua mente atribulada, e traz paz onde antes só havia confusão. Permita-se ser vulnerável diante de Deus. Diga a Ele com suas palavras, eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua paz. Toma o controle da minha mente.
Essa simples oração tem o poder de mover o céu. Porque Deus não se impressiona com frases bonitas, mas se comove com corações sinceros. Quando a ansiedade diz, você não vai suportar, o Espírito Santo responde, você vai sim, porque eu estou com você. Essa não é uma batalha que você vai enfrentar na força do seu braço. É uma guerra espiritual. E a vitória começa quando você se rende. Entregar a ansiedade ao Espírito é um ato de fé, é um passo em direção à liberdade. E o primeiro sinal de libertação é quando você percebe que não precisa mais fingir que está tudo bem, porque Deus já sabe, já viu e já está agindo. Ele não atrasou. Ele está cuidando de você agora mesmo. A ansiedade alimenta o caos interior com mentiras. Ela sussurra que você está só, que ninguém entende, que nada vai mudar. Mas Deus, em sua fidelidade, não apenas escuta essas vozes, Ele as confronta com a verdade da sua palavra. Em meio ao desespero, o Espírito Santo atua como um médico da alma, examinando cada ferida invisível, revelando cada raiz de medo e derramando bálsamo de paz onde antes reinava a angústia. E é nessa atmosfera espiritual que a verdadeira libertação começa, não pela fuga da dor, mas pelo enfrentamento dela com fé. Quantas vezes você já tentou se acalmar sozinho? Quantas noites virou na cama, tentando silenciar os pensamentos, buscando respostas em vídeos, conselhos, distrações, mas nada disso preenche o vazio da alma como a presença de Deus. Em Isaías 41:10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é mais que consolo. É uma aliança. É a mão de Deus estendida enquanto você afunda em preocupações, oferecendo não só apoio, mas sustento. Quando o coração está tomado pelo medo, tudo ao redor parece ameaçador. As pequenas tarefas do dia se tornam montanhas, o amanhã vira um peso. A mente se enche de "e se", construindo cenários de derrota. É nesse cenário sombrio que o Espírito Santo se revela como luz. Ele não só dissipa a escuridão, ele guia passo a passo, pensamento por pensamento, até que o caos comece a se organizar. E é quando você abre espaço, mesmo que pequeno, para a presença dele, que a transformação começa a acontecer. A Bíblia, em Filipenses 4:6-7, oferece uma das chaves mais poderosas contra a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba, a paz não é consequência da resolução dos problemas, mas da entrega total ao Senhor. Quando você ora, não é a situação que muda primeiro, é você, é a sua mente que é protegida, é o seu coração que é guardado. A oração é um escudo. Quando você declara com fé, mesmo com lágrimas, que confia em Deus, você está ativando uma força invisível que combate a ansiedade no campo espiritual. A oração rompe maldições, desfaz setas emocionais e cala a voz do inimigo que insiste em dizer que você não vai conseguir. Por isso, não espere se sentir forte para orar. Ore para se fortalecer. Mesmo fraco, mesmo com medo, Deus escuta até o sussurro de quem está exausto. Você não precisa saber todas as palavras certas. Não precisa entender tudo o que está sentindo. Basta dizer, Espírito Santo, eu preciso da tua paz. Me ajuda agora. E ele vai agir. Porque onde há um coração contrito, Deus estabelece morada. Ele não é um visitante ocasional. Ele quer ser sua companhia constante. Ele quer transformar o lugar da sua ansiedade no altar da sua presença. A libertação da ansiedade não é um evento, é um processo. E esse processo começa quando você escolhe crer, mesmo tremendo,
quando você decide entregar, mesmo sem ver saída. Quando você confia no Espírito Santo como o único que pode tocar onde ninguém mais toca. A partir desse lugar, tudo muda, a sua respiração se alinha, a sua mente desacelera, a sua alma encontra repouso, porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você já se perguntou por que, mesmo depois de orar, ainda sente aquele nó no peito, aquele aperto na alma que parece não ceder? A verdade é que muitos oram esperando que a ansiedade desapareça como mágica, mas se esquecem de um detalhe essencial: a entrega real, total, sincera. A ansiedade não se dissolve apenas por palavras ditas com os lábios, mas pela decisão corajosa de soltar o controle, de parar de tentar prever tudo, de confiar mesmo quando a lógica grita o contrário. Quando você diz, Espírito Santo, eu me entrego, você não está apenas fazendo uma declaração espiritual. Está abrindo mão da ilusão de autossuficiência e dizendo, eu reconheço que sozinho não posso mais. Essa rendição não é um sinal de fraqueza, é o maior ato de fé que existe. A ansiedade se alimenta da necessidade de ter todas as respostas, enquanto a fé floresce no terreno da confiança. E é exatamente por isso que o Espírito Santo precisa ocupar esse espaço. Porque ele não traz respostas prontas. Ele traz a paz que supera a necessidade de entender tudo. Ele ensina você a andar sobre as águas em meio à tempestade, como fez com Pedro, não porque o mar acalmou, mas porque os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus. Entregar-se ao Espírito Santo é como deixar de nadar contra a correnteza e começar a boiar nos braços do Pai. A ansiedade cansa, desgasta, destrói lentamente as forças, mas o Espírito Santo restaura. Ele é chamado de Consolador por um motivo, porque ele vem quando você mais precisa, quando ninguém mais pode te acalmar, quando a dor parece invisível para os outros. João 14:27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é emocional, é espiritual. Não é frágil, é eterna. Quando você se entrega, você começa a perceber que sua ansiedade estava tentando ocupar o trono que pertence somente a Deus. Ela comandava suas decisões, suas reações, sua rotina, mas o Espírito Santo, quando entronizado no seu coração, expulsa todo domínio que não vem de Deus. Ele reorganiza tudo. Ele te ajuda a respirar com mais calma, a pensar com mais clareza, a sentir com mais leveza. A vida não vira um mar de rosas, mas você começa a ver cada espinho como parte de um jardim maior que ainda está sendo construído. Se hoje você está aflito, se sente que a mente está em guerra e o coração está em pedaços, pare tudo por um instante. Silencie os ruídos, feche os olhos e diga, Espírito Santo, eu não aguento mais carregar esse fardo sozinho. Me toma por completo, me mostra como confiar. Faça isso com sinceridade. Permita-se ser vulnerável. Deus não rejeita quem se achega com o coração quebrantado. Ele corre ao encontro daqueles que decidem parar de lutar sozinhos. A entrega é o ponto de virada. É o momento em que a ansiedade começa a perder força e o céu começa a se abrir sobre sua vida. Não porque tudo se resolveu do lado de fora, mas porque algo se realinhou do lado de dentro. E esse algo tem nome: presença de Deus. O Espírito Santo não visita, ele habita. Ele caminha contigo no vale, senta contigo no escuro e te leva para a luz. Por isso, a oração não é uma rotina vazia. É um canal vivo de conexão com aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Talvez o que mais machuca durante um momento de ansiedade profunda seja o silêncio. O silêncio de Deus, o silêncio das pessoas, o silêncio da alma. Há dias em que a mente grita, mas a boca não encontra forças para pedir ajuda. Há noites em que o travesseiro se torna confidente, encharcado por lágrimas que ninguém viu cair.
e você pensa: será que Deus me esqueceu? Será que Ele me ouve quando eu oro? É nesse ponto que o Espírito Santo mais se manifesta, não com barulho, mas com presença. Uma presença que não precisa de palavras, que não exige explicações, que apenas chega e cura. A ansiedade tenta convencer você de que está sozinho, de que ninguém entende a dor que te corrói por dentro. Mas a Bíblia nos lembra em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que até nos momentos em que você não consegue orar, quando a angústia paralisa seus pensamentos, o Espírito Santo ora por você. Ele transforma seu silêncio em clamor, sua confusão em súplica, seu desespero em adoração. Você não está só. Em momentos assim, a única coisa que Deus espera de você é rendição. Não é força, não é desempenho, não é religiosidade. É simplesmente dizer: Pai, eu não dou conta. Esse reconhecimento é a chave que abre as portas do alívio. Porque onde termina a sua força, começa o poder de Deus. Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não falha, ele não abandona. O seu choro é ouvido no céu. A ansiedade também costuma pintar cenários catastróficos na mente. Tira o sono, alimenta o medo, bloqueia os planos. Ela projeta o pior futuro possível e rouba o presente. Mas o Espírito Santo é aquele que nos chama de volta para o agora. Ele nos faz lembrar que Jesus já venceu o mundo, como está escrito em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O bom ânimo não nasce de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que mesmo no caos, o Senhor permanece no controle. Você pode ter acordado hoje sentindo que não vale mais a pena tentar. Pode estar cansado de lutar contra pensamentos negativos, de viver preso num ciclo de expectativas frustradas. Mas essa palavra chega até você com uma missão: acender uma chama de esperança no seu interior. A ansiedade não define você. O Espírito Santo está chamando você para levantar a cabeça e lembrar quem você é. Filho amado de um Deus que não falha, herdeiro de promessas que não caducam, alvo de uma graça que cura até as dores mais escondidas. Hoje, tome uma atitude prática. Reserve um tempo para orar, não com fórmulas prontas, mas com o coração rasgado diante de Deus. Fale sobre seus medos, seus traumas, suas dúvidas. Depois, fique em silêncio. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu espírito. Você vai perceber que a paz não vem da resolução dos seus problemas, mas da certeza de que, mesmo em meio a eles, você está sendo sustentado. Filipenses 4:6-7 declara: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que Ele quer fazer com você agora: guardar sua mente, proteger seu coração, restaurar sua alma. A ansiedade pode até voltar, mas ela nunca mais terá a última palavra, porque agora quem governa é o Espírito Santo. Quando a ansiedade vira um gigante dentro de você, é comum se sentir como alguém à beira de um colapso, à mercê de pensamentos que não cessam, de um coração acelerado que não encontra repouso e de um corpo cansado que já não reage. Mas é exatamente nesse campo de batalha interno que o Espírito Santo deseja agir com mais intensidade. Ele não está te observando de longe, esperando que você se resolva sozinho. Ele está ao seu lado, respirando com você, chorando com você, pronto para levantar você. E mais do que isso,
Ele quer lutar suas batalhas espirituais e emocionais, não com armas humanas, mas com presença, com paz, com poder. Em 2 Coríntios 10:4 está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E uma das fortalezas mais sutis que o inimigo tenta construir na mente de quem sofre com ansiedade é a mentira de que Deus está ausente. Ele quer te fazer acreditar que você foi abandonado, esquecido, deixado à própria sorte. Mas Jesus Cristo nos prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Isso inclui o dia em que você desabou, o dia em que você não saiu da cama, o dia em que você pensou em desistir. A ansiedade se alimenta da ideia de que algo terrível está para acontecer. É como se houvesse uma névoa constante obscurecendo o seu futuro. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como diz o Salmo 119, 105. Mesmo que você não veja o caminho completo, ele te mostra o próximo passo. E esse passo é confiar. Confiar que Deus está escrevendo sua história com mãos de amor e que ele não se esqueceu do que prometeu. Quando você se entrega ao Espírito Santo, algo começa a mudar dentro de você. Pode não ser visível imediatamente, mas acontece. É como uma semente lançada na terra, silenciosa, discreta, mas viva. Ela cresce mesmo quando ninguém vê. O mesmo acontece com a cura que Deus opera nas suas emoções. O Espírito Santo começa a alinhar seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Isaías 55:9 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. E isso inclui cada área da sua vida que hoje parece estar fora de controle. Você pode estar dizendo: mas eu já tentei de tudo, já orei, já jejuei, já pedi ajuda. E mesmo assim, a dor persiste, a mente continua acelerada. O peito ainda pesa, e é aqui que entra a rendição mais profunda. Não uma rendição de desistência, mas uma entrega de confiança. Não se trata de parar de orar, mas de orar de um jeito novo. Não para convencer Deus, mas para se alinhar com Ele, para deixar que o Espírito Santo assuma o leme do seu barco, mesmo em meio à tempestade. Acredite! A paz que você busca não está em ter todas as respostas, mas em saber quem está ao seu lado. João 14:27 traz uma promessa direta de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz não é frágil, não depende de circunstâncias, não se abala com diagnósticos, não se dissolve diante das crises. É uma paz firme, que vem da presença constante do Espírito Santo. Hoje você está sendo convidado a viver essa paz. Não apenas ouvir sobre ela, não apenas desejar, mas experimentá-la. Deixe que ela entre pelas frestas do seu medo, do seu desespero, da sua confusão. A paz de Deus não pede licença, mas se impõe sobre o caos com autoridade. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade da ansiedade, liberdade do pânico, liberdade do medo. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já é um milagre. Talvez nem você mesmo saiba como conseguiu permanecer firme. Quantas noites em claro, quantas lágrimas escondidas, quantos momentos em que o desespero parecia vencer. Mas Deus viu tudo. Cada suspiro seu foi contado. Cada oração sussurrada em meio à dor foi ouvida. E hoje, neste momento, Ele sussurra ao seu coração: Filho, filha, eu estou aqui, eu sempre estive aqui e nunca te deixarei. Talvez o medo ainda esteja aí. Talvez a ansiedade ainda tente apertar o seu peito. Talvez as respostas que você tanto busca ainda não tenham chegado. Mas existe uma verdade maior do que tudo isso. O Espírito Santo está dentro de você, e onde ele habita, nada permanece do mesmo jeito.
O caos se transforma em ordem, a dor vira testemunho e o desespero se rende à esperança. Agora, respire fundo, feche os olhos do corpo e abra os olhos da alma. Sinta a presença de Deus te envolvendo, como um abraço que acolhe, como uma brisa suave depois da tempestade. Você não está sozinho, nunca esteve. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso inclui você, com todas as suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Ele te escolheu, exatamente assim como você é. Hoje é dia de libertação. Não uma libertação barulhenta, mas profunda. Uma libertação que começa no coração, que rompe cadeias invisíveis, que te reconecta ao teu Criador. Se você ouviu até aqui, é porque seu espírito estava faminto por essa verdade. Deus continua no controle. Ele continua sendo Pai. E Ele não desiste de quem ama. Entregue tudo agora. Cada pensamento, cada dor, cada lembrança que pesa. Fale com Ele como um filho fala com um pai. Sem máscaras, sem medo, com verdade. Porque é na verdade que o Espírito age. É na rendição que a vitória se manifesta. É na fraqueza que a força de Deus se revela. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não importa quão escuro esteja o caminho, o Espírito Santo é luz. Ele ilumina, ele guia, ele transforma. E neste exato momento, ele está fazendo algo novo na sua vida. Ele está acalmando tempestades, trazendo direção, restaurando a sua fé. Você não vai sair desse vídeo como entrou. Algo foi liberado sobre você, e essa é a paz que excede todo entendimento. Você não precisa entender tudo, só precisa crer. Crer que Deus é bom, crer que Ele está agindo, crer que o melhor ainda está por vir, porque está. E se você chegou até aqui, não é o fim, é um novo começo. Agora, abra a sua boca e ore, fale com Deus. E se você não souber o que dizer, repita comigo essa oração poderosa que vem do fundo da alma. Uma oração que não apenas toca os céus, mas que liberta, cura e transforma. Pai amado e eterno, neste momento eu me coloco diante de Ti com todo o meu coração. Eu não tenho forças por mim mesmo, mas sei que em Ti eu posso tudo. Senhor, eu confesso que o medo tem tomado conta dos meus pensamentos, que o desespero tem apertado meu peito, que muitas vezes eu quis desistir. Mas hoje, agora, eu me rendo completamente ao Teu Espírito Santo. Entra na minha vida, Senhor. Toma o controle de tudo aquilo que eu não consigo mais carregar. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, vem e sopra sobre o meu interior. Apaga a ansiedade, desfaz todo o pânico, quebra toda a corrente de opressão espiritual e emocional. Liberta-me, Senhor, cura-me por dentro, toca nas feridas que ninguém vê. Senhor Jesus, eu Te aceito como o meu Salvador, como o meu Redentor, como aquele que deu a vida por mim naquela cruz. Eu creio que o Teu sangue tem poder para lavar todos os meus pecados, limpar a minha história e me dar uma nova identidade. Eu creio que nenhuma maldição, inveja ou seta do inimigo pode me tocar, porque estou escondido em Ti. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, pois o Senhor é o meu abrigo. Espírito Santo, toma conta do meu lar, toca nos meus filhos, na minha família, em cada cômodo da minha casa. Retira toda a presença maligna, todo espírito de perturbação, todo peso espiritual. Que a Tua paz, aquela que o mundo não entende, encha agora este ambiente. Restaura a minha mente, renova os meus pensamentos, substitui a ansiedade pela fé, a dúvida pela certeza, a dor pela esperança. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as minhas aflições, as contas que não consigo pagar, os problemas que eu não sei como resolver,
as noites mal dormidas, o medo do amanhã. Tudo está em tuas mãos agora. Me ensina a descansar em ti. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo. Me ensina a te amar acima de tudo. Hoje eu declaro com fé que algo novo está começando. Que este ciclo de dor termina aqui. Que a minha alma está sendo curada. Que os caminhos estão sendo abertos. Que a paz está sendo restaurada. Eu creio, Senhor, eu confio em Ti. Eu me entrego totalmente ao Teu mover. Em nome de Jesus eu oro, eu creio e eu recebo. Amém.